Olá, salve! Você está no terceiro milênio. E a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. E a cultura racional nos esclarece quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas há muito tempo a gente ouve uma frase: do pó viestes, ao pó voltarás. Então eu gostaria que o professor Porfírio explicasse de onde nós viemos, do pó, e voltaremos ao pó? É muito interessante essa coisa, né? Do pó vieste e ao pó voltarás. Há milhares de anos que a humanidade ouve isto e usa isto. E todos continuavam perguntando: de onde viemos? Para onde vamos? Então há que se fazer algumas observações. Se olharmos devidamente no texto bíblico, esta expressão foi usada por Deus quando expulsava o Adão do paraíso. Na verdade, nós sabemos que isso é uma linguagem alegórica. Adão aí significa uma humanidade, é um coletivo, na verdade, não é uma pessoa, né? O Adão e Eva, mas deixei esse comentário para outra ocasião. E nesse episódio da Gênesis a gente encontra, e a expressão não é exatamente essa, pelo menos no texto bíblico que eu consultei e uso como referência. Não é que do pó vieste ao pó voltarás. É: tu és pó e ao pó tornarás. Ali, naquele texto bíblico, segundo o Velho Testamento, estava Deus fazendo o homem ciente que, ao provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornaria aí um ser responsável por aquilo que fazia. E até há um comentário que depois fica assim um pouco mal explicado, que Deus diz: eis que o homem agora se tornou um de nós, por ter passado a conhecer o bem e o mal. Mas a expressão queria dizer o seguinte, ou podemos entendê-la da seguinte maneira: que por mais que o homem avançasse no seu arbítrio, né, por sua própria conta, que é o que o universo em desencanto nos confirma, que a humanidade vive aqui pela desobediência. Nós estamos aqui em processo de desobediência, daí sermos sofredores mortais. Então toda a humanidade é criminosa por natureza gênica, já nascemos criminosos, por isso sofremos e morremos. Então qual é a causa do sofrimento e da morte? É porque a humanidade é criminosa. Criminosa em que sentido? Abusa do arbítrio que Deus deu a todos. E quando nessa passagem bíblica Deus vira para o homem e diz: tu és pó e ao pó tornarás. E as pessoas, pela má versação das coisas, começaram a criar a frase de dizer: viemos do pó e ao pó voltaremos. Não é isso. Nós não viemos do pó, nós somos pó. O que foi dito no texto bíblico é que o homem é feito do pó. E aí a gente observa na realidade e na prática biomédica, que hoje nós temos certeza disso, que 80% do nosso corpo é feito de água. 78%, 77%, 80%. O restante do nosso corpo, proteínas, vitaminas e carboidratos, etc, etc, somando aí mais ou menos, mais o complemento é de água, porque quase tudo isso tem água, ou praticamente é água pura. Então o ser humano não é feito de pó, como está no texto bíblico, é feito de água, é o que vemos. Mas observem que há um conteúdo que as pessoas não perceberam nem na Bíblia, e muita gente ainda, com todo respeito, eu posso estar até me antecipando a um certo entendimento, a cultura racional nos revela isso com uma propriedade fantástica, é muito bonito. Não está errada a afirmação bíblica quando Deus vira para o homem e diz que tu és pó. É sim. Isto queria dizer que o ser humano é passageiro. É a preparação espiritualista, vamos dizer assim, do segundo milênio, da fase do pensamento, provando que o ser humano é passageiro. E isso parece que todo mundo entendeu. Pelo menos até hoje, ninguém consegue contestar que quando alguém diz: estamos aqui de passagem. Parece que ninguém contesta isso. Então isto conseguiu realmente fazer esta afirmativa: se sou pó e ao pó tornarei, como ser humano, então isto quer dizer que existe um outro ser, e é o que onde a Bíblia é pouco, vamos dizer, elucidativa e não prepara o ser humano para esta compreensão. Lapidou, nos fez compreender essa incongruência, como é que Deus diz que o homem é feito de pó, tu és pó, e depois a gente constata no final dos tempos que só temos água, e que sem água nada gera, né? Diga-se de passagem, você vai para o deserto do Saara, pó, não falta pó, mas falta água, não há vida, deserto. Então, mas o que faz a água gerar? Aí é que está o segredo da história. E a cultura racional nos mostra isso em detalhes.
que a essência, a construção da água, a qualidade da água é o pó. O ínfimo granito da composição de tudo. Isso está no texto da cultura racional. Então, a constituição do pó é a deformação e a constituição da água é a degeneração. Daí nós vivermos num mundo degenerado e deformado. Mas foi muito útil para lapidar o ser humano. Mas a cultura racional hoje prova que não há contraversão com o texto bíblico. Muito pelo contrário, vem consagrar. Nós realmente somos pó, pueril, a vida é pueril, neste sentido. Mas o sentido gerador está na água. Mas eu pergunto para todos aqueles que querem compreender o assunto. A água gera sem pó? A água gera sem o calor? Então nós precisamos compreender que a geração da vida tem que ter pelo menos 3 partes. E aí está a água, o pó que dá a qualidade à água, que é o ínfimo granito constituinte de toda a massa cósmica e cosmológica, e o calor do foco de luz, que é o astro-rei, gerador de todas as vidas e criador de todos os seres. Só que para se formar um ser, nós precisamos de pelo menos 3 energias. E por isso na criação bíblica, divina, está lá o texto: céu, terra e água, indicando que precisa de 3 elementos para formar o ser humano. Mas quem é o ser humano? É pó, aquele que nasce do chão, aquele que é reanimado pelo Deus, mas não pelo Criador. Ele não é um Criador, ele está reanimando uma humanidade, e aí é onde a Bíblia precisa ser complementada, com todo respeito à questão sagrada ou à questão de fé das pessoas. Porque nós não estamos aqui combatendo sequer a fé de ninguém, nem a crença. Estamos apresentando o conhecimento. E o conhecimento diz e nos leva a mostrar, com base e com lógica, que naquele texto bíblico, quando Deus está soprando pó para fazer o homem do barro, ou coisa como queiram entender, e aí também tem muitas contraversões ou versões mal traduzidas, mas mesmo com essa má tradução, a interpretação do texto, não importa, tenho certeza que ali se configura muito bem uma ressurreição, ou melhor, o princípio de uma ressurreição. Como é que nós fazemos hoje com o nosso semelhante quando ele está morrendo afogado e nós fazemos lá uma respiração boca a boca? Não é para salvar o nosso semelhante quando ele está sem condições de reagir? Pois é. Na cultura racional, no universo em desencanto, a verdadeira origem da humanidade mostra que antes da humanidade ser formada pelo pó, nessa constituição que não tem nada de errado, havia uma verdadeira humanidade que passou dos limites, progrediu por conta própria numa parte do mundo racional, que nós podemos entender como o céu ou a eternidade, e que por conta desse progresso foi à extinção e ficou em trevas. Daí o princípio deste mundo começar das trevas, aonde começa o texto bíblico. No princípio tudo era trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual o Espírito e qual água? É para se estudar, a cultura racional mostra qual é a água e qual é a água, porque são duas. E o texto bíblico também mostra que houve uma separação, a água de cima do firmamento e a água de baixo do firmamento. Não estamos falando bobagem, sabemos o que estamos falando, mas estamos convidando você a estudar isto e compreender que a cultura racional não tira nenhum mérito do texto bíblico, mas complementa e mostra qual é a verdadeira humanidade que nós precisamos nos conhecer. E por isso é que nós nos tornamos criminosos sem perdão e passamos a ser formados pelo pó, pela condição da desobediência que nós criamos para nós mesmos quando éramos puros, limpos e perfeitos. Então veio Deus verdadeiro para ressuscitar o homem do pó. E por isso ele diz no texto bíblico, para nos preparar e chegarmos ao 3º milênio: tu és pó e vai viver do pó, e vai viver do suor do rosto. Por aí, vejam lá, está lá em Gênesis. É só acompanhar e entender. Estamos agora o quê? No 3º milênio. Agora ele vem nos dar o 3º conhecimento, que o primeiro era o alfabeto astrológico, o segundo é esse conhecimento espiritual, do espírito, né? Do texto bíblico, Vedas e outros textos. E agora a cultura racional, 3º milênio, para elucidar isso tudo, acabar com todos os mistérios e com todos os enigmas. Mas você vai estudar e vai compreender isso. Nada contra, muito pelo contrário. A cultura racional complementa e realiza o grande sonho da humanidade. Mas qual humanidade? A falsa humanidade, que somos nós, que estamos do lado de cá?
da eternidade ou a verdadeira humanidade que cometeu o crime de vir para o lado de cá? Quem somos, afinal? Somos habitantes do mundo racional que continuamos, infelizmente, progredindo por conta própria, cometendo abusos contra a natureza e sofrendo e morrendo por causa disso. Está na hora do retorno, está na hora de conhecer. Terceiro milênio e racionalização, exatamente isso. Conhecer o mundo da sua verdadeira raça e sabendo como voltar para ele. E resumindo, sabendo como voltar como? Pela natureza que nos fez. E qual a natureza que nos fez? Céu, terra e água. A água, o pó e o calor. É isso que nós precisamos conhecer e a cultura racional nos prepara perfeitamente para consagrar o texto bíblico, mas não ficar mais na crença, passar ao conhecimento. E para encerrar esta inserção minha, quero apenas lembrar que João, não sei a referência, não tenho decorado, mas eu conheço a frase, muita gente conhece, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se fosse para aumentar as crenças e as fés, o texto seria assim: acreditareis na verdade e a verdade vos libertará. Aí nós aumentaríamos o número de crenças no mundo e resolveríamos os problemas da humanidade para consagrar o texto bíblico. Mas o texto bíblico e profético, aí no caso do Novo Testamento, diz: conhecereis a verdade. Então está aí a fase do conhecereis a verdade. Terceiro milênio é para conhecer, não é para acreditar. Também não estamos combatendo a crença, estamos esclarecendo. Somente pelo conhecimento revelado, que é a cultura racional, poderemos retornar ao nosso verdadeiro estado natural. E qual é o nosso verdadeiro estado natural? Habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, progredindo por conta própria, além dos limites. E aí está a vida da matéria, o verdadeiro castigo para todos esses criminosos. Somos todos nós, tá bom? Porfírio, eu já sei que esse assunto é polêmico, eu sei que muita gente vai ouvir e vai ver esse programa e vai querer falar alguma coisa. Então, eu digo a você, mande um e-mail para a gente, terceiromilênio.tverde@gmail.com. Vai aparecer escrito, você anota, manda uma mensagem para a gente. Eu sei que você vai querer falar alguma coisa, você vai ficar nervoso Oswaldo, ouvindo isso tudo, vai querer falar alguma coisa sobre isso. Oswaldo, é só a questão da polêmica. Não é polêmica, não queremos estabelecer nenhuma polêmica. Eu sei disso. Queremos convidar as pessoas a esta reflexão, a esta análise. Estou apenas apresentando elementos consubstanciados no texto bíblico e elementos que não pude apresentar naturalmente da cultura racional, em razão do nosso até escasso tempo aqui, de um programa só, mas na medida do possível que as pessoas acompanhem, elas vão perceber que nós temos outras informações, outros programas, que nós damos esse subsídio. Porque quando a gente lê no Universo em Desencanto, na capa do livro, a verdadeira origem da humanidade, está nos mostrando a humanidade antes da criação que nos é relatada no Velho Testamento. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então não há polêmica. A vida não se perde, não a vida falo em continua. polêmica, mas muita gente vai querer falar alguma coisa, então tem um jeito de falar com a gente. É só mandar um e-mail, terceiromilênio.tverde@gmail.com. Porque a princípio a pessoa pode levar um susto, porque nunca tenha pensado nisso, nunca tenha imaginado como seria, e ouve a primeira vez, tem um impacto. Mas ela pode se comunicar com a gente, porque aí a gente até pode responder em outro programa. O nosso tempo é curto, como vocês sabem, já está terminando. Eu tinha até uma coisa para perguntar, mas não dá. No próximo programa eu vou perguntar para o Porfírio, que é mais uma coisa que eu quero saber, porque ele falou que nós cometemos um crime, então nós somos criminosos. Então no próximo programa, a gente vai falar sobre isso. Somos criminosos ou pecadores? Tchau, obrigado pela audiência e mande e-mail para a gente. Obrigado.